Fala galera, estamos mais uma vez aqui para falar do Campeonato Brasileiro, comigo Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, na 11ª rodada desse Brasileirão que está pegando fogo. Vamos falar agora de quem? Do Vasco da Gama, galera, do Vascão da Gama. O Vasco da Gama jogou fora contra o Curitiba. Esperar para falar do Vasco da Gama. O Vasco da Gama achou um empate. O Vasco da Gama ainda não conseguiu vencer fora de casa e achou um empate. Achou mesmo, achou por deficiência da zaga do Curitiba. Bom, jogo 2-2, Curitiba e Vasco. O Vasco fez 1-0, Curitiba empatou, depois Curitiba virou e no finalzinho, na única subida do time do Vasco, no escanteio, fez um gol de cabeça. Os gols do Vasco foram 2 gols de cabeça, um do Thales e outro do zagueiro do Vasco. E do Curitiba, do Kleber Gladiador. Bom, torcida do Vasco tem que ficar feliz? Fica feliz pelo primeiro ponto fora de casa. Mas tem que ficar triste pelo futebol do Vasco de novo. Agora vou parar de ser um pouco educado. O Vasco foi covarde. O futebol do Vasco tá sendo, fora de casa, um futebol covarde. No primeiro tempo eu até achei o Vasco mais organizado, teve as melhores chances, um jogo amarrado, mas com oportunidades, tanto para o Vasco quanto para o Curitiba. No primeiro tempo eu achei o time do Vasco um pouquinho melhor. Nada que deixe muito empolgado, porém o Vasco no primeiro tempo com o Curitiba mostrou uma coisa que eu pedia, que o Vasco não tinha, era postura. Postura para jogar fora de casa. Outra coisa, o time adversário tem que ter medo do ataque do outro time. Senão ele vai partir para cima, porque ele sabe que nada vai causar medo à defesa dele. E o time do Vasco sem o Nenê, ninguém causa medo o ataque do Vasco. Ninguém. Outro detalhe, na minha opinião, o Milton mexeu errado. O Milton puxou o time do Curitiba, porque na segunda etapa o Curitiba se mudou para a área do Vasco. Foi de Malicuia para a área do Vasco. Aí o Milton, para ajudar, tira o Nenê, me bota o Éder Luiz, que não joga uma pancada de tempo, me tira o Thales, me bota um zagueiro e me bota o Wagner. Bom, que acaba, eu acho que foi até o Wagner que fez o gol de cabeça, se não estiver enganado, não foi o zagueiro não, foi o Wagner que fez o gol de cabeça que entrou. Hoje, o Milton foi um burro com sorte. Foi um burro com sorte. Ele fez errado e deu sorte, acabou empatando. Primeiro tempo, o Vasco melhor, mais organizado, querendo jogar principalmente pelo lado esquerdo, aonde o Nenê destoa do restante do elenco. Tem o Douglas ali, que é um bom jogador, que tomou um cartão amarelo, não vai jogar a próxima rodada. O Jean, que dá consistência no meio de campo, na marcação, também tomou um cartão amarelo, que podia ter sido expulso. Que a entrada que ele deu no Kleber era para ele ser expulso, ele não foi, mas tomou outro cartão amarelo, também não vai jogar a próxima rodada, que o jogo é em casa, por sinal é um clássico contra o Flamengo, vai jogar em São Januário. Mas o Vasco, primeiro tempo, fez um gol no melhor estilo Thales. A zaga do Curitiba não subiu, ficou olhando um cruzamento do lado esquerdo, ali justamente por onde o Nenê joga. O Thales foi lá em cima, cabeceou sozinho o zagueiro. Na verdade não foi nem um zagueiro, ele subiu nas costas do lateral, ele saiu um pouquinho dos dois zagueiros, subiu nas costas do lateral, cabeceou. 1-0 o Vasco. Até aí o Vasco era melhor, era mais organizado. O Curitiba muito confuso, errando muito passe, mas o Vasco mostrava uma postura de que estava querendo evitar o jogo do Curitiba, mas também queria atacar, não estava abdicando do jogo. E o jogo foi assim, tendo oportunidades para o Vasco, tendo oportunidades para o Curitiba. O Vasco poderia ter ampliado, o Curitiba poderia ter empatado ainda no primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo, o Vasco melhor, merecendo 1-0.
Segundo tempo, voltou aquele Vasco covarde que abdicou do jogo. O Vasco não fez nada. Ficou o segundo tempo inteiro atrás se defendendo. Segundo tempo inteiro atrás se defendendo. Ainda teve uma discussão depois do Enê com o Milton, parece que eles não estavam se entendendo, não estavam falando a mesma língua. O Thales sumiu, que ninguém tocava a bola para ele, ficou sozinho, isolado. Na frente estava ajudando mais na marcação do que na sua função centroavante. O Pikachu jogou? Não lembro. No segundo tempo eu não escutei o nome dele, escutava mais a do zagueiro. Os dois zagueiros do Vasco, Breno e Paulo, são muito lentos. O Breno então deu vários sustos, pelo menos uns 3 hoje. Os laterais sobem muito pouco, até no primeiro tempo eles subiram um pouquinho, mas no segundo tempo o Vasco não jogou. O Vasco abdicou, foi um time covarde, que não causou medo nenhum ao Curitiba. O tanto que não causou medo, que o técnico do Curitiba tirou o cabeça de área e botou um meio de campo ofensivo, para ninguém marcar, porque o Curitiba estava todo no campo do Vasco. E o Vasco, bicão para frente, jogava bola. Para você abdicar do jogo, para partir no contra-ataque, você tem que ter uma qualidade no contra-ataque. Se você não tiver ninguém para fazer o contra-ataque, não abdica do jogo. Tenta segurar a bola para tocar a bola, para diminuir a velocidade. O Vasco não. Bicava, quem vai pegar a bola? Ele me tira o Nenê e me bota perto da Luiz, que não tá jogando, que não joga um tempão. Aí ele me tira o Matheus, me bota o Wagner. Depois ele me tira o Thales e me bota um zagueiro. Bom, Curitiba batalhou, até que, numa dessas tentativas do Curitiba, antes disso já tinha tido uma polêmica, que tinha tido uma falta, se foi pênalti, se não foi pênalti, se foi falta, foi. Agora se foi fora da área ou dentro da área. Uns acham que foi fora da área porque ele puxou o jogador fora da área. Na verdade, para mim, o jogador do Curitiba caiu não por causa do puxão, mas por causa do empurrão pelas costas. Esse empurrão já estava dentro da área e teria que ter sido pênalti. O Vasco se livrou. Mas depois de tanto o Curitiba tentar e ficar o segundo tempo inteiro dentro do campo do Vasco, o Curitiba conseguiu o gol através do Kleber, também de cabeça. 1-1, jogo justo? Mais ou menos justo, porque o Curitiba estava melhor, com mais disposição, querendo ganhar, partindo para cima. Curitiba continuou em cima. Segundo gol do Curitiba. Gol de quem? Do Kleber de novo, gladiador de novo. Bola para dentro da área, bate, rebate, bola ficava quicando. Parecia aqueles jogos de fliperama, ficou quicando em todo mundo, até que o Kleber, colocou lá dentro de novo. 2-1 para o Curitiba, fazendo justiça. Já no finalzinho, já estava aos 40 pancada, todo o segundo tempo. Curitiba comemorando, torcida gritando, todo mundo feliz. O Vasco me pega uma bola marota, vai para o ataque, me consegue um escanteio. Se bate o escanteio, a bola resvala na cabeça dos jogadores lá de Curitiba, que ninguém sobe. Do lado direito do goleiro, 2 ou 3 jogadores do Vasco sozinho. Sobrou para o Wagner e cabeceou. 2-2. A defesa do Curitiba também arrega, hein? Pelo amor de Deus. Estava comemorando gols e esqueceu que o jogo não tinha acabado. Empatou o jogo, por isso que eu estou falando. O Vasco achou o empate. Achou. Segundo tempo o Vasco não jogou. Time covarde. Não tem elenco? Tá faltando elenco, tá faltando peças. Mas tem que ter alguma saída. Não pode o Milton puxar todo mundo para trás e ver se não toma um gol. O time do Vasco, com essa postura de querer só anular outro time e não querer jogar, vai ser muito difícil ele ganhar fora. Ele deu sorte que o Curitiba falhou nos 2 gols, tanto por cima do Thales quanto do outro do Wagner. Porque era pro Vasco, pelo jogo, o Vasco está saindo com mais uma derrota. Porque o Vasco, na boa, não mereceu o empate. O empate foi uma derrota para o Curitiba pelo que o Curitiba fez no segundo tempo. Desculpe, pelo que o Curitiba fez no segundo tempo. O Vasco não tem o que comentar do segundo tempo do Vasco. O Vasco não existiu. Só se defendeu, bicava para frente
e seja o que Deus quiser. Curitiba foi muito superior, mas muito superior no segundo tempo. Só teve um time no segundo tempo, que foi o Curitiba, mas o Vasco conseguiu empate. Isso é futebol. Ele subiu uma vez para o ataque, foi uma vez para o ataque e fez gol. Ué, o que vai ficar para a história? Empate do Vasco na 11ª rodada contra o Curitiba, fora de casa. Primeiro ponto do Vasco em 11 rodadas, primeiro ponto do Vasco fora de casa. Merecido? Não, mas conseguiu. Torcida do Vasco tem que se preocupar e jogadores também, que não foi uma boa partida, não foi, e o técnico contribuiu para que essa partida do Vasco não seja boa, porque mexeu errado, na minha opinião. Bom, agora é aguardar a 12ª rodada. Na 12ª rodada, o Vasco da Gama joga em casa, só que é um clássico, é contra o Flamengo, mas joga em São Januário. Apesar de ser um clássico, se o Vasco ficar com essa postura medrosa, vai ficar difícil. O time do Flamengo não é o Curitiba. O time do Flamengo tem toque de bola, tem vários jogadores de qualidade, tem vários jogadores rápidos, tem jogadores que conseguem mudar a partida. Então, se o Vasco ficar com essa postura medrosa, complicado. Só que o Vasco, toda vez que joga em casa, é muito forte. O tanto que ganhou quase todas as partidas em casa. Só perdeu para o Corinthians, justamente o time que tem um toque de bola rápido e consegue criar. O Vasco vai jogar em casa. É favorito contra o Flamengo? Não, por ser um clássico. Mas o Vasco tem que mudar a postura. Até porque o Vasco tem uma semana toda para trabalhar e o Flamengo tem um jogo no meio de semana. Mas empate do Vasco contra o Curitiba fora de casa, mais um ponto. Vasco fica ali 7ª, 6ª posição, não cai muito. O que valeu é um ponto fora de casa. É merecendo ou não merecendo, achado ou não achado, o que importa é que o Vasco ganhou um ponto. Meus amigos, estamos aqui falando mais uma vez dos times cariocas. Falamos do Vasco agora, aguardem os próximos vídeos e curtam, compartilhem e registre-se no nosso canal. Um abração, fui!